Esta semana, o presidente da República disse que a culpa do aumento da violência no Brasil é dos videogames. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Este discurso foi muito criticado pelos opositores do presidente, pelos apoiadores do presidente e, veja você, foi criticado até mesmo pelo próprio filho do presidente. Isso mesmo. No Twitter, Luiz Cláudio Lula da Silva criticou publicamente o seu pai, ou melhor, o presidente do Brasil, dizendo que Lula viu os filhos e netos crescerem jogando videogame e que isso não fez deles pessoas violentas. Eu acho que hoje à noite teremos problemas de família em casa. Mas está enganado quem pensa que é privilégio apenas do atual presidente do Brasil em colocar a culpa dos problemas do país e do mundo nos videogames. Isso acontece desde sempre no Brasil e em outros países. Na verdade, os videogames são apenas a bola da vez, aonde uma parcela desinformada da população e, em especial, os políticos, estão sempre procurando algo ou alguém para colocar a culpa de tudo. No final deste vídeo, eu vou te passar algumas conclusões inacreditáveis sobre este assunto. Então, continua no vídeo. Ao longo dos anos, a sociedade sempre buscou um bode expiatório para tudo. É muito mais fácil e cômodo dizer que o videogame, ou um vinho, ou uma dança é a culpada de todos os males, do que tentar entender de forma mais profunda a origem dos problemas sociais. Quem aí nunca colocou a culpa de bater o carro naquele copinho a mais de cerveja? Ninguém gosta de ser lembrado de que você bebeu porque você quis. E políticos em geral, normalmente são as pessoas que mais apelam para soluções simples e absurdas para os problemas muito mais complexos da sociedade. Se um deles acha que a culpa é dos jogos, então bora proibir os jogos. Simples assim. Imagina só quando eles descobrirem que em certos estados como Roraima e Tocantins, mais pessoas são assassinadas por facas do que por armas de fogo. E por exemplo, só em São Paulo, quase 30% dos assassinatos ocorrem por facadas. Ou seja, se depender dos nossos políticos, não usaremos mais garfos e facas, e sim, apenas garfos. Mas, como eu disse, nem sempre o videogame foi o culpado pelos males do mundo. Até porque, não muitos anos atrás, não existiam videogames. Então deixa eu te contar. Quais foram os bodes expiatórios ao longo dos séculos? Olá, eu sou Alex Godoy e você está assistindo ao canal Investigando. Seja muito bem-vindo e vamos continuar com essa história. Em meados do século XVIII, em Londres, era bem comum as execuções em praça pública. Elas eram atrações que juntavam muitas pessoas e viravam ali uma verdadeira diversão para a população da época. Para animar ainda mais o povo e inflar a audiência contra os condenados, que em breve seriam executados, o governo inglês entregava, horas antes do show, pequenos livretos que contavam as histórias daqueles condenados e quais eram os seus crimes. Como nem todos sabiam ler, era muito comum formarem ali algumas rodas de pessoas em volta de alguém que soubesse ler e esse alguém lia em voz alta a história e os crimes dos condenados. Um verdadeiro show à parte para a população. Não demorou muito para que os comerciantes percebessem que livros com histórias macabras e finais trágicos eram um ótimo negócio. E o melhor de tudo, quem foi que disse que as histórias precisavam ser verdadeiras? Assim, aos poucos, surgiram cada vez mais livros de ficção, especialmente com histórias de crimes ou de terror. Este tipo de literatura recebeu o nome de Penny Dreadful, sendo que penny significa centavo, e um penny, ou seja, um centavo, era o preço de cada revista naquela época. Já Dreadful significa ali terrível. As Penny Dreadfuls foram muito populares na Inglaterra no final do século XVIII e no início do século XIX, exatamente na mesma época em que surgia ali uma tal de Revolução Industrial. Naquele momento, Londres sofria com um boom de violência, miséria e muita fome, e não demorou muito para os políticos da época culparem as Penny Dreadfuls pela violência desenfreada da cidade. Só que ninguém parou para pensar que a Revolução Industrial trouxe junto com ela uma migração em massa das pessoas do campo para as cidades, e com isso ocorreu um enorme aumento de epidemias, falta de empregos, falta de alimentos e, claro, surgiu a extrema pobreza e com isso aumentou a violência. É óbvio, mas não para a classe política. Para eles, a culpa era dos pequenos livrinhos de terror. Esta mania dos políticos de colocar a culpa em qualquer
qualquer coisa que não seja na sua própria incompetência, continuou por anos e anos a fio ao longo da história. Nos anos 50, a culpa de todos os males do mundo era o rock and roll. Dançar ao som de guitarras e remexer o quadril só poderia ser coisa do demônio. Rádios eram proibidas de tocar o rock e este tipo de música chegou a ser chamada de uma criação comunista para destruir as famílias. Então, em 1954, foi publicado um livro chamado de Sedução do Inocente, onde o autor dizia que o problema de toda aquela juventude rebelde e mal educada eram as revistas em quadrinhos. Da noite para o dia, o problema da criminalidade e da violência deixou de ser o rock and roll e passou a ser os quadrinhos de super-heróis, veja você. O mais absurdo é que o autor do livro, chamado de Frederick Wertham, ao realizar as suas pesquisas científicas para escrever o livro, fez várias entrevistas com adolescentes presos por delinquência. Até aí tudo bem, beleza? Mas o autor descobriu que a maioria destes adolescentes gostavam de ler quadrinhos. Então, a conclusão mais lógica foi de que os quadrinhos eram, claro, os culpados pela delinquência. O que não faz nenhum sentido, pois se você perguntar para todos os assassinos do mundo se eles bebem água, a resposta será sim. Logo, por esta lógica, beber água torna você um assassino em potencial. Culturalmente, todos os jovens daquela época liam quadrinhos, assim como hoje em dia todos os jovens jogam videogame. Mas vamos pular agora para os anos 80, quando os jogos de tabuleiro chamados de RPG eram uma febre mundial. E o jogo de tabuleiro mais famoso de todos os tempos chamava-se Dungeons and Dragons. Existiu até um desenho animado que passou aqui no Brasil baseado nesse jogo, e aqui no Brasil recebeu o nome de Caverna do Dragão. Lembra dele? Então, acredite se quiser, no final dos anos 80, uma associação americana defendia que o jogo Dungeons and Dragons ou Caverna do Dragão seria responsável por influenciar mais de 25 assassinatos nos Estados Unidos. Já imaginou? Você assiste o Caverna do Dragão, fica com raiva daquele maldito unicórnio e por causa disso sai por aí matando pessoas na rua. Coisa de doido, né? Então, o fato é que muitos crimes são cometidos por pessoas que não se inscrevem e nem compartilham os vídeos do canal Investigando. Fica a dica, desde que os videogames deixaram de ser pequenos pontos quadrados se movendo em uma tela de tubo, existem pessoas viciadas em jogar e existem pessoas viciadas em tentar culpar os videogames por tudo de ruim que existe no mundo. É claro, alguns jogos realmente são violentos, como a série Mortal Kombat, mas se você acredita que existem seres mitológicos com 4 braços, então talvez sim, você pode se tornar um assassino por causa de um jogo. Mas temos que lembrar, nós estamos falando de jogos, de fantasia, de ficção. A violência presente nesses jogos não é maior ou menor do que a violência apresentada em outras mídias, como livros, filmes ou qualquer novela da Globo. Mas é claro que os políticos mundiais e também os brasileiros não poderiam deixar de cumprir o seu papel de apresentar projetos de lei completamente absurdos. O deputado Zé Trovão, por exemplo, pediu que o Ministério da Justiça proíba todo e qualquer jogo eletrônico que estimule qualquer comportamento violento. Parabéns, deputado! Se a sua medida for aprovada, nós teremos um total de 0 jogos liberados no Brasil. Bom, ao que tudo indica, para um certo grupo de pessoas, a ciência só é válida quando ela reafirma certas questões defendidas exatamente por este grupo. Caso contrário, ciência para quê? Dados da Academia Americana de Psicologia, publicados em uma matéria do site Mailbit, mostram algumas informações bem interessantes sobre os jogos. Em 2017, uma pesquisa tentou verificar se existia ali alguma ligação entre os jogos violentos e ações violentas e, claro, reais, praticadas pelos seus jogadores. Nada feito. Os números mostram que, no máximo, os jogadores falavam mais palavrões do que os que não jogavam. Até aí tudo bem, se você já jogou FIFA alguma vez na sua vida, você sabe que é impossível não falar muitos palavrões durante uma partida. Em 2002, os Estados Unidos realizaram um estudo com 41 pessoas envolvidas em tiroteios em escolas, e eles descobriram que 12% destas pessoas jogavam sim videogames violentos. Antes que você comemore o fim dos videogames, saiba que esta mesma pesquisa descobriu que 24% destas pessoas também adoravam livros
livros violentos e mais, 27% destas pessoas adoravam filmes violentos. Pela lógica de alguns políticos e presidentes, basta acabar com os videogames, com os livros e com os filmes. Simples assim. Será que é tão difícil entender que a questão da violência está muito mais ligada à falta de políticas públicas, de educação e de segurança do que a simples videogames? Será que algum dia os nossos políticos e presidentes vão entender isso? Ou será que nós vamos ter que proibir os videogames, os livros, os filmes e, é claro, as facas? E falando em crimes, você sabia que o Brasil possui um matador de aluguel que deixaria John Wick, o famoso personagem do cinema, com muita inveja? Em mais de 30 anos de carreira, o John Wick brasileiro matou quase 500 pessoas. Assista esta história clicando aqui na tela. Por agora, meu muito obrigado pela sua atenção e nós nos vemos em um outro vídeo do canal Investigando.